Olá! Olá, bem-vindo ao Viver Sustentável. Você sabe de onde vem a energia elétrica que você usa na sua casa? Ela pode ter sido gerada através de fontes poluentes como carvão mineral, o óleo diesel e até mesmo de energia nuclear. Mas também pode vir de fontes renováveis e limpas, como a água, o vento e o sol. O tema do programa de hoje são as usinas hidrelétricas. Descubra como funciona a geração de energia através das usinas hidrelétricas. Veja as iniciativas sustentáveis da AES Tietê, que gerencia 10 usinas no estado de São Paulo. E assista a entrevista com Demóstenes Barbosa, gerente de sustentabilidade ambiental da AES Tietê. Ele nos fala sobre os projetos sustentáveis da empresa. Geração de energia através da água. Descubra como funcionam as usinas hidrelétricas, uma fonte limpa e renovável que ilumina grande parte dos lares brasileiros. A geração de energia elétrica pode ser dividida em dois segmentos. A energia suja, no caso as termoelétricas, que utilizam a queima de carvão mineral ou óleo diesel, e ainda as usinas nucleares, que geram lixo radioativo. Mas também temos a energia limpa, produzida por hidrelétricas, usinas eólicas e energia fotovoltaica. Grande parte do mundo ainda insiste em investir em termoelétricas. O Brasil, apesar de ultimamente ter dado incentivo às termoelétricas nos leilões da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, é beneficiado pelos recursos hídricos. Olha, o Brasil possui o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e Canadá. Toda essa energia vem de quase 2 milhões de quilômetros de rios e córregos. E toda essa energia, ela, por ser hidráulica, ela é uma energia limpa. Maurício nos explica como funciona a geração de energia através da água. Veja, toda usina hidrelétrica de grande porte, ela tem que ter imprescindivelmente um reservatório, tá? Uma represa. Então, essa água da represa, ela é captada por um circuito, um equipamento que chama tomada d'água, um aqueduto, tá? É o nome correto, e chega na turbina, a turbina gira, tá? Porque existem pás que fazem essa turbina girar. A turbina girando, esse giro é transmitido através de um eixo para um rotor de gerador. Daí esse rotor, ele é composto de ímãs eletromagnéticos, da onde é produzida a energia elétrica. Mas o caminho percorrido pela energia elétrica até chegar à nossa casa é longo. Uma vez essa energia elétrica produzida, ela vai até a nossa subestação, onde existe um transformador elevador, tá? Esse transformador tem a função de adequar essa energia, equalizando tensão, que são volts, a corrente elétrica, que é ampere, e aí essa energia é então lançada na rede de transmissão de energia elétrica, para onde vai para os grandes centros consumidores, tá? Chegando nesses centros consumidores, essa energia, novamente, ela é rebaixada a tensão, adequada, readequada novamente, para ser distribuídas para as residências, para as cidades e para a comunidade de um modo geral. A energia produzida por hidrelétricas não gera emissão de gases do efeito estufa e a maior parte das empresas possui grandes programas de regeneração de florestas, criadouros de peixes e atitudes sustentáveis que apoiam a qualidade social, ambiental e econômica do país. Oi, meu nome é Susan, eu sou editora e eu gostaria de saber se a matriz energética brasileira ela pode ser considerada limpa. Sim, comparativamente a outros países, nós temos uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo. 46% da energia utilizada, consumida no Brasil, é energia renovável, ou seja, energia que vem do etanol, da cana-de-açúcar, de hidrelétricas e a partir do carvão vegetal renovável e da lenha. Mas mesmo assim,
54% ainda vem de fontes fósseis. Olá, meu nome é Thomas, eu sou orientador público e gostaria de saber se a nossa matriz elétrica ela é limpa. Em primeiro lugar, vamos fazer uma diferenciação entre o que é matriz energética e matriz elétrica. Matriz energética engloba todas as fontes de energia, não só a energia elétrica, mas, por exemplo, a energia que move os veículos e outras necessárias para o desenvolvimento de todas as atividades humanas. A matriz elétrica, a produção de energia elétrica no Brasil é limpa? Ainda é limpa, porque hoje 75% da energia elétrica produzida no Brasil advém de hidrelétricas e outros 5% da queima do bagaço que advém da produção de açúcar e de álcool. Portanto, mais de 80%, ou aproximadamente 80%, vem de fontes absolutamente limpas. Só que vem aumentando a produção a cada ano de energia elétrica advinda de termoelétricas movidas a carvão, a óleo diesel ou a gás. E isso vai sujar a matriz elétrica brasileira. Precisamos, ao contrário, estimular outras fontes de energia renováveis, como energia eólica, energia solar, para que possamos gradativamente ter uma matriz elétrica e uma matriz energética no Brasil cada vez mais limpa. No próximo bloco você vai conhecer as iniciativas sustentáveis da AES Tietê. Pedro, a empresa já foi eleita diversas vezes como uma das que mais se preocupa com o meio ambiente. Fique ligado. O Viver Sustentável pergunta: qual é a maior usina hidrelétrica do mundo? Letra A, Grand Coulee, nos Estados Unidos. B, Três Gargantas, na China. C, Itaipu, pertencente ao Brasil e ao Paraguai. Ou letra D, Guri, na Venezuela? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou qual é a maior usina hidrelétrica do mundo. A resposta correta é letra C, Itaipu, localizada no Rio Paraná, pertencente ao Paraguai e ao Brasil. Ela possui 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts de potência instalada. O Viver Sustentável está de volta com o tema usinas hidrelétricas. A empresa AES Tietê, que gerencia 10 usinas hidrelétricas no estado de São Paulo, dá um grande exemplo de sustentabilidade para o país e também para o mundo. Conheça agora os projetos implantados pelas usinas e descubra como funciona o programa inédito e inovador de reflorestamento. As mudanças climáticas, a degradação do meio ambiente e a poluição atmosférica já não são mais um problema do futuro. Hoje sofremos com o excesso ou a falta de chuvas, diversas espécies animais, vegetais e minerais foram extintas e cerca de 3 milhões de pessoas morrem por ano por conta da grande emissão de CO2 no ar. Em contrapartida a essas problemáticas, a AES Tietê, com suas 10 usinas hidrelétricas, já plantou cerca de 5 milhões de mudas e reflorestou 2.700 hectares no entorno das usinas, para restaurar a cobertura vegetal das áreas de preservação permanente. Além disso, a empresa desenvolveu uma metodologia especial para reflorestamento de áreas ambientalmente protegidas, com base no mecanismo de desenvolvimento limpo. Essa metodologia sistematiza o cálculo de estoque de carbono na biomassa acima do solo, como troncos, galhos e folhas das árvores.
Na biomassa abaixo do solo, ou seja, nas raízes, o carbono é considerado apenas na linha de base e com formulação matemática, com parâmetros de florestas recomendadas pelo painel intergovernamental de mudanças climáticas, esse processo tem aplicação universal. Assim, torna-se viável a geração de créditos de carbono para o reflorestamento dessas áreas. Com essa metodologia inédita no mundo, a AES Tietê executa um projeto de reflorestamento no Vale do Rio Tietê que removerá cerca de 5 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera nos próximos 20 anos. Iniciativas de grandes empresas aliadas às pequenas mudanças que nós podemos fazer no nosso dia a dia é que garantem um futuro melhor para a presente e as futuras gerações. Meu nome é Kátia, eu sou empresária e professor Tami. Eu gostaria de saber quais são os impactos ambientais das hidrelétricas. Os impactos ambientais das hidrelétricas são 3. O primeiro, a inundação de áreas, destruindo a flora e fauna. O segundo impacto é a alteração nos cursos dos rios e nos seus ciclos, em função do represamento das águas. E o terceiro impacto, o deslocamento de pessoas. Estes 3 impactos se dão no processo de construção, de implantação da hidrelétrica. Depois de construída, ela produz uma energia elétrica mais barata e limpa. Meu nome é Ronaldo, trabalho no setor de manutenção predial. Também eu gostaria de saber se é verdade que uma hidrelétrica pode emitir mais gases do efeito estufa que uma termoelétrica. Sim, é incrível, mas é verdade. Se a hidrelétrica foi mal construída, sem observar todas as exigências do licenciamento ambiental. Uma delas é de que toda a área que vai ser alagada seja desmatada. A matéria orgânica precisa ser retirada. Não basta cortar árvores, é preciso retirar as raízes, porque depois de inundada, depois de submersa, estas raízes acabam apodrecendo e, sob a ação de bactérias anaeróbicas, produz uma quantidade imensa de metano e de gás carbônico. Oi, meu nome é Herman, sou autônomo e eu gostaria de saber do professor Tami se as licenças ambientais não podem atrasar os empreendimentos que são necessários ao desenvolvimento do país. As licenças ambientais são absolutamente indispensáveis. Elas preservam as nossas riquezas naturais, desde que concedidas de forma correta. Aliás, não são só as licenças ambientais, todo o processo de licenciamento, toda a legislação ambiental é feita não só para proteger os nossos recursos naturais, mas para que a construção das hidrelétricas seja feita de uma forma técnica, responsável, minimizando os impactos ambientais, fazendo com que, se houver impactos, eles sejam os menores possíveis e aqueles que forem inevitáveis possam ser neutralizados ou compensados. No próximo bloco, assista a entrevista com Demóstenes Barbosa, gerente de sustentabilidade ambiental da AES Tietê. Taeme, ele nos fala sobre a importância da preservação de matas ciliares no entorno das usinas e também sobre créditos de carbono. Fique ligado. Você sabia que no Brasil há 158 usinas hidrelétricas em operação e que elas produzem mais de 74 milhões de quilowatts de energia? Além disso, elas atendem cerca de 92% dos domicílios brasileiros.
Olho vivo, consumidor. Você sabia que os chuveiros elétricos, presentes em 67% das residências brasileiras, é responsável por cerca de 30% a 50% do consumo de energia? Mude os hábitos da sua família. Deixe este vilão de lado e prefira os aquecedores solares. Você pode economizar sendo amigo do meio ambiente. Hoje o Viver Sustentável aborda o tema usinas hidrelétricas. Desta vez, o entrevistado especial do programa é Demóstenes Barbosa, gerente de sustentabilidade ambiental da AES Tietê. Ele nos fala sobre o projeto inovador de reflorestamento implantado pela empresa e também sobre a viabilidade da criação de créditos de carbono. Todos temos consciência da importância das matas ciliares, de recuperar as matas ciliares. Mas isso não é barato. Não é só o custo da muda, é preciso computar os custos dos tratos culturais. Portanto, o grande empecilho é um empecilho financeiro. A AES Tietê vem recuperando as suas matas ciliares, os seus rios, as terras que estão à sua disposição na geração de energia, e hoje nós temos o prazer de aqui recebermos Dr. Demóstenes Barbosa da Silva, diretor de sustentabilidade ambiental da empresa. Que prazer recebê-lo. Grande prazer, deputado. As matas ciliares são estas áreas que nós entendemos muito bem na sua função de preservação dos cursos d'água, de perenização dos mesmos e de, fundamentalmente, proteção das nascentes e dos cursos d'água que deles nós dependemos em vários momentos da nossa vida nacional, seja para gerar energia elétrica, para irrigar lavouras, para transportar cargas. Enfim, a nossa experiência em restaurar áreas de matas ciliares se deveu exatamente porque nós operamos usinas hidroelétricas que são bens da União e que nós temos um compromisso de assegurar a sustentabilidade desses bens, e as áreas de matas ciliares são fundamentais para esta sustentabilidade. A AES desenvolveu uma metodologia que permitiu o cálculo das toneladas de CO2 emitidas, ou no caso, o contrário, as que são sequestradas por estas árvores enquanto elas crescem. Como foi isso, Dr. Demóstenes? A nossa metodologia, ela essencialmente calcula a quantidade, o volume de CO2 que as árvores que nós podemos plantar numa floresta nativa removem da atmosfera através do fenômeno da fotossíntese. E a nossa metodologia calcula de forma transparente e conservadora a quantidade de carbono que é retirada da atmosfera. Cada tonelada de CO2 equivalente equivale a um crédito de carbono, a uma tonelada de CO2 removido da atmosfera. Quanto está hoje o crédito de carbono por tonelada? Situa-se numa faixa de preço que vai de 13 a 15 euros por tonelada. Isso é suficiente para recuperar as matas ciliares ou simplesmente diminui o custo, faz com que fique menos dispendioso? Nesta faixa de preço é mais do que suficiente para financiar e suportar o custo de restauração. Fantástico. Entretanto, ainda nos resta um desafio a vencer e esperamos vencê-lo ao final deste ano de 2010, na próxima Conferência das Partes da Convenção Global do Clima. Esse desafio é exatamente obtermos a melhoria das regras do MDL, porque as regras determinaram que os créditos das florestas são temporários. E, de fato, eles não são temporários, porque as florestas nativas, florestas perenes, elas não podem ser suprimidas. Todos os países
no mundo inteiro, têm leis que protegem as florestas perenes. E é essa a razão pela qual nós propomos a melhoria das regras, para que estas regras permitam que os créditos das florestas sejam equiparados aos créditos dos demais projetos. Doutor Demóstenes, o Brasil, aqui no Brasil, é o primeiro projeto de MDL com matas ciliares? Na dimensão do que estamos fazendo, sim. E usando créditos de carbono também. A nossa saga foi e tem sido e ainda será de podermos restaurar as áreas em torno de 10 reservatórios de usinas hidroelétricas em São Paulo, que totalizam mais de 12 mil hectares e numa extensão linear de mais de 5 mil quilômetros. Nessas áreas não havia mais florestas, elas tinham sido todas destruídas, ou a formação do lago tinha sido feita sem esse plantio? De fato, as áreas que são objeto do nosso projeto, elas foram áreas impactadas há mais de 80 anos atrás. E os sucessivos ciclos econômicos e estratégias de uso da terra fizeram com que, ao longo do tempo, as áreas de matas ciliares e também as áreas de pastagens que se formaram, de laranjais, de canaviais, elas se tornaram bastante inertes à ação da natureza de restauração espontânea. E nós podemos constatar que, ao longo de 40 anos, 44 anos, que é a vida média que nós temos já conhecida das nossas usinas hidroelétricas, durante todo este tempo nós protegemos essas áreas, mas a natureza não conseguiu restaurá-las. Assim, então, nós percebemos que uma ação necessária é esta de ajudar a natureza a restaurar áreas e cobertura vegetal nativa onde ela não consegue mais. Essa metodologia ficará à disposição de outras empresas ou, digamos, de uma associação de produtores de cana que queira, no seu conjunto, recuperar as matas ciliares? É perfeitamente possível. Essa metodologia ela foi aprovada, teve o reconhecimento internacional no contexto da ONU, da Convenção Global do Clima, e ela se tornou de domínio público. Hoje, quaisquer empresas ou pessoas podem se utilizar da metodologia para desenvolver projetos similares em qualquer lugar do mundo. Nós permanecemos na empresa à disposição de quaisquer outras empresas, instituições, pessoas que se interessem em conhecer e, eventualmente, empreender projetos similares. Poucas são as oportunidades em que nós temos uma ocasião tão concreta, tão consistente, de ver um projeto que, de fato, consegue oferecer resultados palpáveis. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Participe você também do nosso programa. Mande sugestões de temas e perguntas para contato@viversustentável.net. Assista ao nosso arquivo de matérias pelo site viversustentável.net. Lá você também encontra muitas outras informações sobre meio ambiente e sustentabilidade. O Viver Sustentável fica por aqui. E lembre-se, para mudar o mundo precisamos fazer a nossa parte. E a sustentabilidade é o caminho. Até o próximo programa. Até lá!